certo? Acabei de ligar a transmissão, tá no ar. Guilherme, podemos começar? Já tá no ar, inclusive, no blog aí, dá uma olhada. Podemos começar, Jorge? Só um segundo para ligar uma coisa só. Sim, então liga aí, porque eu vou começar a contar. Bem. Agora sim. Bom dia. Solicito ao jovem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar o nosso segundo dia de atividades, o nosso 10º Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. A nossa primeira atividade é com o nosso colega da rede, Jorge Luiz dos Santos Júnior, que defendeu tese de doutorado lá no CPDA, Centro de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e está aqui hoje também para lançar o livro dele, está aí fora, vocês poderão ver, à tarde nós faremos o lançamento, e ele agora vai fazer uma exposição para nós sobre o seu trabalho que acabou por se materializar nesse livro. Tá? Então é um grande prazer que a gente começa esse segundo dia de atividade com essa contribuição do Jorge. Bom dia a todos. Como já me apresentou, sou o Jorge Júnior. Venho do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente, e trazendo algumas reflexões que estão presentes no livro. O livro ficou pronto na quinta-feira passada e conseguiu chegar rapidamente aqui no seminário e está presente aí hoje. O livro é fruto da tese de doutorado. O nome é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é quase o mesmo. O livro está melhor que a tese. Ciência do Futuro e Futuro da Ciência, Redes e Políticas de Nanociência e Nanotecnologia no Brasil. Redes e políticas. Redes, porque não são só as redes que foram criadas para trabalhar na nanotecnologia no Brasil, mas também as redes que eu trabalhei no livro. E políticas, porque não só a política explícita do governo federal para a área de nanociência e nanotecnologia no Brasil, mas aquele tipo de política que está por trás das relações entre os indivíduos. Nesse caso, os pesquisadores, a política dos pesquisadores. A motivação para o livro, para a tese, surgiu lá em 2006 ou 2007. 2007, lá em Vitória, no 4º Renossoma. Tive o prazer de participar daquele evento, foi bastante interessante, que hoje está fazendo aniversário. E toda aquela discussão de uma semana bastante profícua, eu consegui perceber que, apesar de uma revolução paradigmática iminente, residia uma reclamação, entre aspas, fundamental, que é o fato de que as ciências humanas e sociais não têm entrada nas políticas de nanociência e nanotecnologia no Brasil. E isso me chamou a atenção, primeiro de uma forma bastante emocional, porque eu sou das ciências humanas e sociais, e depois um pouco mais tranquilo, eu pensei, vamos analisar essa coisa de uma forma mais detalhada.
Então eu diria que toda a discussão que se faz no livro, todo mundo que está aqui presente nesse seminário já sabe de todos os resultados. O que eu fiz foi, de alguma forma, explicitar como esses resultados se constroem ao longo do tempo. Não é uma perspectiva histórica datada, a política de nanociência e nanotecnologia dos anos 2000, então eu tento passar por todas as políticas explícitas, as políticas maiores, e como essas políticas maiores, esses planos de governo se materializam dentro das ações do CNPq e da FINEP, sobretudo, que foi o foco que eu consegui trabalhar, apesar de outras agências de fomento trabalharem com nanociência e nanotecnologia, sobretudo as agências estaduais. Infelizmente não deu para trabalhar as agências estaduais, que de alguma forma também trabalham com recursos da FINEP e do CNPq. Bom, as inquietações que levaram a cabo o estudo visão recorrente sobre as novas tecnologias e o desenvolvimento na política brasileira. Eu, como economista e doutorado na área de ciências sociais, tentei olhar de uma forma bastante crítica para o desenvolvimento das políticas mais explícitas para a área de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, que eu dato, dentro da minha tese, claro que isso tem discussões, eu dato a década de 1950, com a criação dos marcos institucionais importantes que estão presentes até hoje. Então eu começo a analisar a política de desenvolvimento científico e tecnológico a partir de 1950 e toda sua evolução até os anos 2000. Uma coisa interessante que eu verifiquei é que se você pegar os planos de governo da década de 1950, 1960, 70, 80, 90, dos anos 2000, as frases são as mesmas, as ideologias são as mesmas, as perspectivas são as mesmas. O Brasil vai investir em tecnologia para se desenvolver, se tornar competitivo e se tornar o melhor país do mundo. Outra indagação, outra inquietação: quem, o que e por que financia a tecnologia? Tecnologia, inovação para quem, por quê? Por quê? Competitividade para quem? Isso vai sendo discutido ao longo do livro. Como se estrutura as redes em torno da política científica e tecnológica de nanociência e nanotecnologia no Brasil? Nesse caso, eu não estou falando das redes, aquelas redes várias que existem, inclusive a Remontosoma, mas as redes de pessoas, as redes de relações. E para isso eu uso uma metodologia específica que é a análise estrutural de redes sociais, inclusive conta com alguns instrumentos quantitativos de análise. Quais são os resultados socioeconômico-ambientais da configuração dessas redes de relações? O foco do estudo, então, foi analisar em que grau a política brasileira de nanociência e nanotecnologia. Então, quando eu falo de política brasileira de nanociência e nanotecnologia, eu estou trabalhando de uma forma macro com todas as políticas que tiveram envolvidas com esse setor ao longo dos anos 2000, é um nome genérico, baseada fundamentalmente na formação de redes de pesquisa, aí sim já as redes. Paradigma brasileiro nos anos 2000, esse é um paradigma dos anos 2000, a formatação de redes, e tem uma justificativa específica, sobretudo a ideia de interdisciplinaridade, de comunicação, de interinstitucionalidade, você integrar as diversas instituições, integrar os diversos esforços, integrar as diversas áreas do conhecimento para, de alguma forma, produzir conhecimento mais substancial e mais efetivo para a sociedade brasileira. Essa é a ideologia que está por trás da formatação de redes de pesquisa, que é algo extremamente interessante e fundamental para o desenvolvimento. E de que forma, então, possui o direcionamento das agendas e ideologias de comunidades científicas espalhadas pelo Brasil. Eu uso comunidades científicas no plural, não por acaso. Não existe uma comunidade científica, existem várias comunidades, que podem ser chamadas de comunidades práticas, ou outros nomes que podem ser dados, mas são comunidades, de alguma forma. Não é uma comunidade. Essa comunidade está bastante longe de ser coesa. Coesão eu achei só um pouco entre os químicos e físicos ao longo do estudo, de forma geral. Não sei se engenheiros ou cientistas da área de química. Bom, as redes nas políticas científicas e tecnológicas no Brasil, todo mundo aqui conhece a história, um pouco da evolução da nanotecnologia e da nanociência, a reunião pioneira lá de 2000 e a criação das redes de pesquisa, inicialmente uma grande rede, depois outras 4 redes, etc. Dentro daquele documento da reunião,
aquelas diretrizes, aquelas instruções que surgiram na reunião. Aí, o objetivo era alavancar o setor do desenvolvimento nacional / regional através da interdisciplinaridade, que poderia estar em negrito, e da colaboração, também poderia estar em negrito, entre as áreas e atores. Então, interdisciplinaridade e colaboração. Isso estava explícito no documento desde os anos 2000, ou seja, desde que foi criado o esforço explícito do governo brasileiro. Pessoal, trabalhando com o governo brasileiro, evidentemente, nós sabemos que existiam esforços na área de nanotecnologia, talvez não com esse nome, desde algum tempo, da década de 80, década de 90 no Brasil. Bom, a política brasileira de nanotecnologia e nanociências, os objetivos de forma geral presentes em todos os documentos ao longo dos anos 2000 foi dar início a um processo de criação e consolidação de competências nacionais na área de nanociência e nanotecnologia. Identificar grupos ou instituições de pesquisa que estivessem desenvolvendo ou em vias de desenvolver projetos nessa área. Isso inclui todo mundo. Deveria incluir. Estimular a articulação desses grupos e instituições com empresas potencialmente interessadas e atuantes no setor. Esse é o discurso lá da década de 50, é presente sempre. A integração empresa-universidade sempre esteve presente nos planos de governo, então o problema não foi a ausência nas ideologias do plano. Tem algum outro problema que dificulta a integração, e não é a política. Não é a política explícita, talvez a operacionalização dela. O meu método para analisar a política, para analisar as redes, para analisar os atores, e aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. A última frase que eu inseri no livro foi a seguinte: esse livro não faz uma crítica a pessoas, mas sim às estruturas. Então, aparecem vários nomes no livro que Paulo conhece todos, eu conheço poucos. Eu não estou interessado nos nomes das pessoas, eu estou interessado nas estruturas. Por isso que eu uso como método a análise estrutural de redes. Para isso, eu pego um tipo específico de rede que eu posso utilizar para fazer análise, que são as redes de coautoria. As redes de coautoria revelam um tipo de relação específica entre pesquisadores. Quem escreveu com quem? Quem escreveu com quem revela uma proximidade bastante interessante dentro de uma comunidade científica. Evidentemente, o fato de não ter escrito com alguém não significa ausência de relação. Infelizmente, eu não consegui tratar todas as relações presentes e existentes numa rede de relações. Eu analisei exclusivamente as redes de coautoria. Evidentemente, se eu tivesse entrado em outras relações, como por exemplo, quem estudou com quem escreveu um livro com quem, ou quem foi diretor de uma unidade, subdiretor com outro alguém, a nossa rede seria uma rede muito mais conectada do que ela aparece. Ela já aparece bem conectada. Essa análise estrutural trabalha com medidas de proximidade e intermediação, quem está próximo a quem, e que tipo de relação de intermediação, de influências, de fluxos, de nomeações, etc., essas pessoas têm dentro dessa rede de atores. Bom, como eu configurei a análise? Eu peguei todos os planos, de alguma forma, quem estavam, os nomes das pessoas que estavam envolvidas com a formatação desses planos, coordenadores, diretores, talvez alguns ministros, e desses planos, as políticas, né, como surgiram como políticas, sobretudo no CNPq, então aqueles editais do CNPq que saíram, os editais do CNPq, quem foram os avaliadores dos projetos que foram submetidos, quem foram as pessoas que ganharam os projetos e quem foram as pessoas que de alguma forma deram parecer a algum tipo de projeto na área de nanotecnologia e nanociência. Então, ganhadores de projetos, avaliadores de projetos, coordenadores de projetos e formuladores de políticas. Esses foram os atores. Sobretudo do CNPq, que é onde a informação está mais facilmente disponível, os editais da FUNEP têm uma dificuldade porque, como envolve empresas, geralmente aparece nome de empresa e não nome de atores. Então, nesse primeiro momento, eu não tinha como conectar empresas e atores, fazer uma análise de sociedades, etc. Não daria, isso pode ser um outro projeto. Então, com esses planos todos, essa rede nano
ano, ela se formatou em 191 atores. Desses 191 atores, 128 conectados. Então existia um número razoável, 65 atores desconectados da rede nano, na análise estrutural. O que significa desconectado? Significa que 65 atores desse conjunto de 191 não escreveu com nenhum outro que estava ali presente. Bom, fazendo uma análise rápida que eu fiz ao longo do trabalho, esses 65 atores, em geral, ou eram pesquisadores estrangeiros, que de alguma forma não aparecem na plataforma Lattes, então tem dificuldade de analisar a coautoria, ou eram jovens pesquisadores, que também estão iniciando na atividade, em algum momento vão ser escalados para escrever com alguém mais notado. E, com todas as análises a partir do método utilizado, eu selecionei, o método selecionou 23 atores, ou seja, a concentração de poder de intermediação, de fluxos de informações, etc., está em 23 atores, em geral físicos e químicos. Claro que se eu incorporasse a minha análise outros elementos de relações, como eu disse, estudou junto, trabalhou junto, etc., eu teria uma densidade maior, ou seja, um número maior de relações entre os atores, mas provavelmente o número de concentração de atores com concentração de poder não aumentaria, poderia até diminuir, poderia ter atores mais concentrados com poder maior dentro da rede de pesquisa, dentro da rede dinâmica. Usei alguns métodos para analisar a interdisciplinaridade que estava presente como fundamento lá na primeira reunião e que aparece em quase todos os editais e em quase todas as políticas. Dentro do método, eu praticamente não encontrei interdisciplinaridade. Números, esse é o que eu chamo de índice de externo e interno, colaborações externas e internas. Externa significa que a área de física sai para colaborar com outras áreas. Interno significa que a área de física colabora com a área de física. Então, o número negativo, no somatório geral dos dados que são rodados pelo programa utilizado, número negativo significa colaboração interna, número positivo, mais colaboração externa. Ou seja, os físicos trabalham com engenheiros, químicos, biólogos, economistas, etc. Então a gente vê que a física e a química são, em geral, disciplinares, colaboram entre si. Quando há colaboração, quando há algum grau de colaboração, menos não seria disciplinaridade total. Quando colaboram, em geral, entre físicos e químicos, químicos e físicos. As engenharias são mais interdisciplinares, biologia. Da rede nano, pessoal, esses são os atores somente da rede nano. Os atores da área de biologia da rede nano são bem interdisciplinares, medicina, farmácia e outros também com grau de interdisciplinaridade maior. Já adianto o seguinte, aqueles que concentram poder dentro da rede nano são disciplinares, não interdisciplinares. Bom, essa é uma figura que mostra um pouco da comunidade nano no Brasil. São atores selecionados que concentram poder. Isso é o que eu chamo de comunidade nano. Quanto maior a bolinha, quanto maior a figura, mais poder o ator concentra no que tange as redes de coautoria. Significa que esse cara escreveu com mais atores que trabalham com nanotecnologia no Brasil. Mais uma vez, não estou interessado em nomes, mas sim na configuração das estruturas. Então, de uma rede bastante grande, de 191 atores, esses atores concentraram o maior poder. A legenda ali, amarelinho, física, área de física, são atores da área de física, azul, atores da área de química, preto, engenharia, biologia e ciências biomédicas. Rapidamente olhando, a gente vê que quem faz parte da comunidade nano, ou seja, essa comunidade que concentra poder dentro da política, são físicos e químicos. Então, comunicação, isso dificulta evidentemente a comunicação com a área de ciências humanas sociais. Isso significa, de alguma forma, que aquelas reclamações fundamentais tinham bastante sentido, lá no seminário de 2007. União centrada, as redes egocentradas com um passo
E surgiram vários atores, em geral físicos e químicos. Que é natural que um físico escreva com químico, ou que escreva com físico, com químico, e etc. Mais uma vez, não estou interessado em nomes. Figura 3, união das redes com 2 passos de 3 atores do Comitê Avaliador do edital de 2001. Eu peguei os que ficaram responsáveis por avaliar os resultados daquelas 4 redes iniciais e dei 2 passos, são só 3 atores, no quarto não tinha como fazer análise porque era um pesquisador estrangeiro. Peguei 3 atores e dei 2 passos e formou essa rede desse tamanho. Dentro dessa rede grande também físicos e químicos em geral e quase todos componentes da comunidade nano. Isso mostra um pouco de concentração. Tá? A avaliação por pares. E aqui é a avaliação por pares mesmo. Na íntegra. É crítica às estruturas e não às pessoas. Vejam assim que o que está em azul são os avaliadores, evidentemente surgem ali no meio vários avaliados. Padrão de conexão dos ganhadores de projeto. Isso aqui é o seguinte, uma tabela que eu montei e comecei a fazer uma análise egocentrada para cada um dos ganhadores de projeto e ver como esses ganhadores se conectavam ao comitê que avaliava os projetos. Ganhadores de projeto, comitê que avaliam projetos. Então tem o seguinte: participantes da comunidade nano que estavam no comitê que avaliava projetos. Para a gente ter ideia um pouco do poder daquelas pessoas que o programa selecionou como participantes de uma comunidade, que se fecham em uma comunidade. O edital 01/2001 não deu para fazer isso porque não tinha comitê. Comitê explícito num documento que eu analisei. O 12 de 2004, 3 de 7 participantes do comitê avaliador são da comunidade. O 13 de 2004 é 1 de 5. 29 de 2005, 3 de 9, 2 de 5, 5 de 7, 3 de 6. Então, de alguma forma, sempre existe um número razoável de pessoas da comunidade nano dentro de um comitê. Dos ganhadores de projeto, claro, evidentemente, todos aqueles que estão no documento inicial aparecem na comunidade nano, porque aparecem recorrente participando, o que pode ser também bastante natural. Porque são pioneiros, de alguma forma se envolvem com todas as discussões. 1 ou 2 só se desconectam ao longo do tempo. 4 de 4, 3 de 12, 0 de 4, ok. 5 de 10, 3 de 5, 6 de 8, 4 de 38. Aqui chama a atenção, o edital 9 de 2007. Dos ganhadores, apenas 4 de 38 ganhadores fazem parte da comunidade nano. Cara, isso aqui aconteceu alguma coisa diferente. O que aconteceu diferente é que esse edital é um edital para jovens pesquisadores. Evidentemente, as pessoas estão desconectadas da comunidade nano. 6 de 12 e 5 de 17. Então, existe uma integração bastante grande entre essas pessoas que participam da comunidade. Passos para se conectar à rede nano. Isso é o seguinte, eu não estou conectado à comunidade nano e quantas pessoas eu preciso conhecer para me conectar à rede nano? Essa rede formata, que discute, que trabalha com as políticas. 1,16 passos, porque eu não calculei passo aqui, era impossível de calcular, já que os ganhadores não participavam da comunidade. 1 passo, 1 passo, 1 passo, 1,14, 1,5, 1,17, 1,14. Isso aqui é uma média, evidentemente, não existe 1,1 uma pessoa, mas significa que, na média, eu preciso conhecer poucas pessoas, eu não, mas aqueles desconectados, para me conectar à comunidade nano. Isso só considerando as redes de coautoria. Passos para acessar o comitê. Aí já aumenta um pouco, 2,89, mas são, em geral, menos de 3 passos para acessar o comitê
avaliador. Pessoal, isso significa, dentro da análise estrutural de redes sociais, que existe uma coesão bastante grande entre ganhadores, avaliadores e etc. Considerando a análise da interdisciplinaridade que foi utilizada, significa que existe realmente uma barreira relativamente interessante para que outras áreas penetrem a rede nano, de acordo com a configuração. Isso pode ser uma política de rede deliberada, ou isso pode ser um comunitarismo em rede. Eu trabalho com comunitarismo em rede, eu coloco isso dentro do livro, lá no final, eu utilizo Bourdieu para analisar essa questão. Isso é quase que intencional, faz parte da comunidade, não faz parte do indivíduo, não faz parte da pessoa, mas a rede de relação dentro da qual essa pessoa está inserida. Então, não é falta de caráter, isso é comunidade. Isso pode ser analisado como um problema ou não, depende da perspectiva do analista. Certo? Passos para acessar qualquer comitê. Aquilo é o primeiro passo para acessar o comitê, passo para quem ganhou o projeto, quantos passos ele precisava dar para acessar o comitê no qual ele está sendo avaliado. E passo para acessar qualquer comitê. Aí diminui para um passo e meio, então estão bastante próximos. Isso aqui é mais para analisar um pouco, em geral, aí já saindo um pouco das redes, a política brasileira de nanociência e nanotecnologia do Brasil, ao longo de 10 anos, seus resultados. Eu fiz um levantamento nos comunicados de patente do INPI 2008-2 até 2010/2, e aí eu tentei distribuir por pedido de patente, Universidade Brasileira no Brasil, Universidade Brasileira. Bom, o que chama a atenção, na verdade, é o seguinte, eu vou lá para baixo, empresa privada estrangeira no Brasil com prioridade de patente no exterior, ou seja, uma patente que já está nos Estados Unidos, no Japão, na China, cujo detentor da patente pede o registro de patente no Brasil. Então a gente vai ter ali 66 contra empresa privada brasileira no Brasil, 16. Empresa privada brasileira no exterior, 4. Ou seja, existem muito mais pedidos de patente no Brasil de empresas estrangeiras do que as próprias empresas privadas brasileiras solicitando patente no Brasil. Vejam que a gente tem uma contribuição mais forte das universidades e dos institutos de pesquisa. As empresas privadas que aparecem geralmente são 3 ou 4 nesses comunicados. Bom, algumas conclusões da ciência e tecnologia no Brasil ao longo dos 50 anos, promoção da competitividade, que é o carro-chefe que aparece em todos os documentos. Voto 0 pode ser muito forte, mas algo bastante tendendo a 0. A gente está sempre atrás, correndo atrás, e aí correr atrás é complicado. O ideal é você correr na frente e esperar que os outros corram atrás de você. Interdisciplinaridade, aí não tem realmente conversa. Interdisciplinaridade, sobretudo na política nano, não existe. Não tem conversa, não tem espaço. Isso talvez não seja um privilégio do processo brasileiro, mas, analisando o Brasil, realmente não tem. Conflito leigos versus peritos, isso é bastante exacerbado, ou seja, você é sociólogo, não entende de nano, deixe isso para quem entende. Bom, realmente é bastante complicado entender, mas dá para sentar para conversar, porque talvez quem entende de nano não entenda de conflitos, não entenda de desemprego, não entenda de poluição ambiental, entre outras coisas. Retornos públicos também tende a 0, já que a maior parte das patentes são privadas, e a apropriação privada, sobretudo na forma de patentes, ela é bastante grande. Então, o processo de alocação de recursos na área de ciência e tecnologia para o desenvolvimento é deliberadamente marcado pela lógica de colegiados, de pessoas, de áreas, melhor. Isso aqui é só para fechar, eu peguei uma frase que estava no livro, um exemplo da confusão ideológica, pegar o Plano de Desenvolvimento Produtivo de 2008, então, analisando esse plano, percebemos que quando se fala em riscos, isso está no plano, analisando o plano e seus resultados. Quando se fala em riscos, porque a gente discute aqui riscos nanotecnológicos,
Pense como referência aqueles ligados à crise financeira. É o que está no plano. Aqui não é uma análise minha. Quando refere-se à saúde, trata-se da dinamização do complexo industrial da saúde. E quando trata dos trabalhadores, refere-se à necessidade de sua colaboração com empresas e governos a fim de promover o sistema produtivo. Ou seja, em resumo, o risco é financeiro, a saúde é um negócio e o trabalhador é um recurso humano que precisa ser treinado para aumentar sua produtividade marginal. Ou seja, essa é uma visão típica da indústria. Eu sempre digo o seguinte, não pode e não se deve esperar nada da indústria a não ser isso, porque é a razão de ser da indústria. Mas talvez não seja a razão de ser do governo, a razão de ser da universidade. Por fim, fechando, a ciência do futuro deve ser pensada a partir da experiência do passado, das várias experiências existentes que todos conhecem, aprendendo com as vicissitudes e ampliando, nesse caso, as redes de participação pública, a politização da ciência, fugindo do transcendentalismo e da imaterialidade do futuro em si. Bom, é isso. Muito bem. Bem, eu sei que tem várias pessoas que querem questionar o Jorge, mas para deixar o lançamento do livro dele mais uma certa atenção, vou deixar aí o povo fazer a pergunta para ele lá no lançamento do livro. Perfeito? Para que todos possam questionar diretamente o autor com o seu livro na mão, e o autor espera que todo mundo compre o livro dele. Não sei quanto assim. Eu sei. Não sei. Não, tá aí fora o pessoal aí da editora que vão dizer lá qual é o preço. Mas acho que está por volta de 35, sei lá, 40 reais, alguma coisa por aí. Livro nesse país não é fácil, não é? Bom, quero agradecer aí a contribuição do Jorge. É um esforço para quem fez tese, né? Aqui tem vários que fizeram, conhece o esforço que é para se produzir a tese de doutorado. Muito obrigado, e está aí uma contribuição para que quem faz política de ciência e tecnologia deveria ler, né? Deveria ler para ver como é que é essa coisa aí. A conclusão está mais ou menos clara, né? Como é que nós ficamos nessa coisa aí, né? Vou colocar aqui no ar. Bem, sempre tem algum problema. Bom, mas eu quero anunciar então o nosso colega Steve Suplan, que é de uma entidade que trabalha com as questões de agricultura e comércio internacional e que tem trabalhado com a questão de nanotecnologia e agricultura. E nós estivemos numa atividade conjunta que alguns daqui viram. Nós fomos ao Fórum Social Mundial em Tunis e lá fizemos algumas oficinas e que foi vista em pelo menos 5 cidades aqui do Brasil. Alexandre Custódio Pinto e a Sônia da Alcomune estiveram lá em Vitória nessa atividade. Nosso colega Reginaldo com a equipe esteve lá em Chapecó. Teve o David na Quinta-feira Santa. Isso também foi importante, que a nossa atividade lá em Tunis foi justamente numa Quinta-feira Santa. Pois é. E depois também teve o Luiz, Sindicato Metalúrgico de São Paulo, foi feito aqui no Sindicato Metalúrgico de São Paulo.
e foi feito lá em Cacoal, em Rondônia. Tá? De forma que o Steve tem já de longo tempo contribuído nesse debate sobre agricultura e nanotecnologia. E eu o convidei para estar aqui no nosso 10º seminário para duas coisas. Uma é para falar sobre isso, nanotecnologia e agricultura, e a outra depois, na quinta-feira, para fazer uma reflexão junto com o Jardim, junto com o Kenneth Gold, sobre o que a gente deve fazer enquanto rede nos próximos 10 anos. Então vamos aqui à palestra do Steve, em espanhol, para que a gente possa acompanhar mais. Bueno, muchas gracias, Paulo, y a todos y a todas. Aquí estoy muy honrado de estar aquí con ustedes para hablar de un tema que es central a la nanotecnología en Brasil y en verdad mundialmente. El tema de mi ponencia empieza con una observación bastante sencilla. Y eso es que dentro de los artículos científicos hay narrativas, y esas narrativas no son sencillamente narrativas del diseño, de las técnicas, de los resultados, de los experimentos, sino que incorporan algunas instancias institucionales, unas metas económicas. Y voy a hablar un poco de algunas instancias ejemplares en cuanto a artículos científicos y también instancias institucionales. Luego. Ahora, y vamos a hablar de quién está haciendo el argumento para la nanotecnología en servicio de la agricultura sustentable. En primer lugar, hay un ejemplo de artículo científico que reenseña la investigación de los demás, o sea, a veces con cientos de citas y muy rápido, con toda la sobresimplificación que conlleva con ese tipo de artículo. Luego, entonces, siempre se habla de los proyectos agronanotecnológicos con la potencia para solucionar tanto los problemas de inseguridad alimenticia y los problemas agroambientales. Entonces, voy a hablar un poco del papel del FAO y de la Organización Mundial de Salud en cuanto a legitimar los proyectos de agronanotecnología y sobre todo en países en vía de desarrollo. Seguramente Brasil no es un país en vía de desarrollo en cuanto a nanotecnología, pero en muchos de los demás los países van a seguir las pautas del FAO y del OMC. Y luego voy a hablar más concretamente del desarrollo de una tesis dentro de un artículo científico que está más estrechamente ligado al contexto de la investigación científica en cuanto a una simbiosis leguminosa en la soya, que es una cosecha de suma importancia en Brasil. ¿Luego? Y por fin vamos a hablar un poco de cómo responde en la ciencia los resultados negativos en cuanto a este mega narrativo. En primer lugar voy a hablar un poco de un artículo de reseña en revista italiano que tiene alguna temática que para mí es bastante típico de estos artículos de reseña. El primero es que hay un marco de que la nanotecnología es una parte de nuestro futuro, ¿no? Que esto es en palabras aproximadas algo que subyace una gran parte de los artículos de este tipo. ¿Luego? Entonces,
Al reseñar muchas reseñas de literatura, la conclusión es que hay pocas nanomaterias que sean tóxicos o potencialmente tóxicos. Y luego, ahora viene el contraste o la inconsistencia. Y esto es que al leer la literatura, ¿no?, que la conclusión que hay pocas sustancias tóxicas, que esto realmente resulta que al leer la literatura dice que no sabemos las maneras las vías de toxicidad. Entonces la pregunta es ¿qué son los nanopartículas en las plantas tóxicos cuando se consumen los animales y los seres humanos? Ahora, dentro de estos tipos de artículos siempre hay una lista de productos y aplicaciones, y esta lista, que es muy parcial, es curioso porque se habla de ciertas aplicaciones como si fueran ya realizadas, ¿no? En cierto modo, el tenso verbal de la nanotecnología es el futuro imperfecto, ¿no? Se habla de como si fueran realizados algunos experimentos que están en estados incipientes. ¿Luego? Ahora, vamos a hablar un poco del papel del FAO en validar la agrotecnología para la agricultura sustentable. Y voy a hablar de eso en cuanto a 5 marcos narrativos. En primer lugar, siempre se habla de cómo hay que aumentar la productividad agrícola en granos básicos para alimentar a la población global de 9.000 millones de personas en 2050, ¿no? Estos son proyecciones econométricas que están fundados en escenarios políticos, pero que se presentan como si fueran probadas por la estadística, ¿no? Luego, entonces, hay que dar a alimentar al mundo con insumos reducidos y con daños ambientales reducidos. A veces se lo llaman la revolución doblemente verde. ¿Luego? Tercero, hay una especie de modestia falsa, de mi modo de ver, en que se habla de la agrinanotecnología como un herramienta en una caja de herramientas, ¿no?, para la intensificación sustentable de cosechas básicas. Luego, entonces, los 2 reuniones de expertos de la FAO y el OMC han concluido que el marco de análisis de riesgos actuales es adecuado a la agrinanotecnología, a pesar del hecho de que, por las características, las propiedades de las nanomaterias, había que cambiar todas las medidas normativas para efectivamente tener un códice de normas internacionales. Y luego, entonces viene, al contrario al marco narrativo tercero, es que no hay alternativa. O sea, hay que emplear la alta tecnología porque los conocimientos tradicionales de la agricultura no sirven para el año 2050. ¿Luego? Ahora, en la forma de diagrama que tiene el FAO en su estrategia, y debo dar hincapié al hecho de que el FAO hace un servicio muy importante en la agricultura y que hay programas dentro de este proyecto para la intensificación sustentable de cosechas que son muy valorosos, muy bien fundados. Pero aquí, todo lo que hay en este diagrama, o sea, insumos, agua, gestión de tierras, gestión de mercados, o sea, el cuidado de las personas en la agricultura, las genéticas
sanitarios y fitosanitarios, todo apuntan hacia este meta en el centro, no sé si ustedes lo pueden ver o no, donde hay que aumentar la productividad y aumentar la eficiencia del uso de insumos. Okay. Luego, ahora, entonces, dentro de todo esta narrativa, una hipótesis muy importante es que es posible de construir sistemas de entrenamiento de agroquímicos en la misma manera que se lo hace para medicamentos, ¿no? Y entonces, cuando se empieza a investigar fuera del marco de ese supuesto, entonces se descubre que esta analogía no sirve demasiado, por la razón de que el cuerpo humano, por complicado que sea, no es tan complicado como la naturaleza, ¿no? De tantas variedades, tantos factores. Entonces, la otra manera en la cual la analogía no funciona es sencillamente cuando hay resultados negativos en cuanto a la nanotecnología médica. Luego, ahora, hay una larga lista de lo que están esperando de la nanoencapsulación de químicos agrícolas. O sea, habría que dosificar exactamente, dejar de soltar los químicos en el momento preciso, de asegurar que esos químicos y solo esos químicos no van a tener contraindicaciones con tales o cuales plantas o tales o cuales suelos, y es un proyecto muy complicado. Y luego, entonces, mucho de la explicación para el uso de los nanofertilizantes es de que para combatir el cambio climático hay que reducir los gases invernaderos que resultan del sobreuso de fertilizantes. Y esto sí que es un problema muy serio porque se pierde entre un 50 o un 70% por ejemplo, a nitrógeno, o bien al aire, o bien a las aguas agrícolas. ¿Lo digo? Ahora, dentro del proyecto para nanofertilizantes hay dos tipos. Hay un tipo que es de agregar nanomaterias a los fertilizantes, o de intentar reducir los fertilizantes a la escala nano. Actualmente, con las técnicas actuales, se puede reducir los fertilizantes a unos 7.000 nanómetros. Pero aquí es otro tipo de proyecto que está capacitado por la nanotecnología, pero no contiene las nanomaterias. Efectivamente, lo que están suponiendo aquí, en este proyecto, es de que sería posible de hacer comunicar entre un biosensor que está en un biopólimer alrededor del fertilizante, comunicando con el ADN en el microbio del suelo que está en el rizosfero, o sea, la área alrededor de los raíces de la planta. Y la idea es que los raíces van a señalar cuando les hace falta nutrición, y que este biopólimer va a abrir para dejar pasar solo lo que hace falta a la planta en el momento. O sea, esto es un proyecto muy futurístico, pero está financiado por el gobierno de Canadá, que tiene una industria de fertilizantes muy importante, también más importante en el mundo. Y para mí eso es un proyecto interesante
interesante, pero que está muy al futuro y no en nuestro futuro o nuestro presente. Actualmente la agricultura expuesta a nanomaterias no es muy inteligente. Luego, que se asume los científicos que están filtrando de los centros de nanofabricación lo que se llama una fracción significante de las nanomaterias en uso, por los suelos, por las aguas y por la erosión de los productos mismos. Luego. Y en el caso de los Estados Unidos, un vector de exposición muy importante son los residuos de aguas que pasan por un proceso que en la jerga de nuestra Agencia de Protección Ambiental que se llaman biosólidos. Estos son los restos del proceso de tratar aguas y llegan a fertilizar a los campos norteamericanos o los campos estadounidenses hasta 2 millones de hectáreas por año con esos residuos. Residuos que ciertamente contienen nanomaterias. Además de tener esta exposición por los biosólidos, entonces hay también el combustible agrícola más utilizado, hay exposición al nano cellular dioxide. ¿Luego? Ahora, estos biosólidos están reglamentados solo dentro de la plantilla de procesar las aguas. O sea, nunca hay pruebas en los suelos, porque la gerencia de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana dice que es demasiado complicado probar los suelos. Hay demasiado tipo de suelos, hay demasiado tipo de centros de filtración de aguas, entonces es mucho mejor de asegurar que los centros de procesamiento de aguas sigan las pautas en cuanto a temperatura, químicos utilizantes, usados, etc. Luego, pero los científicos están empezando de hacer experimentos para probar los efectos de las nanomaterias en las plantas y los suelos. Aquí, en este experimento, se lograron a remover de las aguas un 79% del titanio, pero el titanio no en su forma nano, sino en forma normal, porque el titanio es entre el titanio oxígeno, es entre las materias industriales más utilizadas, ¿no? Y lo que entonces lo que hicieron a través de escanear con la microscopía electrónica los residuos, ellos descubrieron un buen porcentaje con una tasa de error del 23%, que los residuos tenían que originar en las comidas procesadas con materias de titanio dioxide, y que esas materias se medían entre 100 y 700 nanómetros en varios tamaños y morfologías. Luego, ahora, en el experimento que hizo el Christer y su equipo para en forma
un suelo de laboratorio purificado y todo, que con poner el serio dioxidio, que había un crecimiento disminuido en la planta, pero con poca bioacumulación de la materia en la semilla de la soya comparado con los controles. Pero para mí, el descubrimiento más importante era de que había una pérdida de 80% en cuanto a la capacidad de fijar el nitrógeno en los raíces de la soya comparado con los controles. Y entonces el resultado del experimento con el zinc oxígeo era de que había bioacumulación en las semillas y también en las hojas de planta de soya. Ahora, luego. Entonces, sí, yo quería llegar con estas partes, pero luego. Esto también, esto era en una concentración bastante alta, porque ese experimento solo duraba 14 días. Y la duración de los experimentos realmente está determinado por la disponibilidad de la tecnología para visualizar, ¿no? Es tan cara que ninguna universidad o centro de investigación tiene su propia, toda la maquinaria que hace falta para visualizar, ¿no? Y esto es lo determinante de la duración del experimento. Luego, si voy a estudiar dicho, luego, por favor. Ahora, en este experimento que voy a ilustrar adelante, esto era un experimento hidropónico, o sea, en una solución de simbiosis entre un legume y había una exposición de 48 horas y después de 48 horas la capacidad de fijar nitrógeno se impidió, y después en una concentración triple de 75 gramos por litro en 48 horas, había un daño muy severo en la capacidad de fijar el nitrógeno. Y aquí vamos a ver la foto hecha para explicar todo eso. Sí, pero una conclusión muy interesante de ese experimento por Fan era de que después de 14 días, al fin del experimento, que las raíces de la soya se lograron repararse y empezar a fijar de nuevo el nitrógeno. Ahora, esto es el control, que la estructura celular del legumen, que está todo liso y integrado. Después, esto con la concentración más baja está empezando a destruirse la integridad celular, y por eso está empezando a perder su capacidad de fijar nitrógeno. Y aquí es una pérdida muy importante de integridad celular. Y aquí es la escala de nanómetro.
Luego. Ahora, después de esta reseña muy rápido y algo superficial, habría que hablar un poco de conclusiones o cómo se puede extrapolar los resultados de los experimentos en el laboratorio, que en algunos casos las preguntas son evidentes, en algunos casos no. Luego, entonces,